Sejam bem-vindos a mais um programa Condomínio e Soluções. 4 síndicos profissionais comentando sobre o dia a dia de um condomínio, ou de vários condomínios. O assunto de hoje, antes do assunto de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber informações dos próximos vídeos. O assunto de hoje é com o Gustavo Moretti. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Vamos a mais um tema. O tema de hoje é assembleias em condomínios e mais especificamente vou trazer um tema para vocês, um caso que acontece com certa frequência. Quando se começa uma assembleia é necessário eleger um presidente para conduzir os trabalhos. Esse presidente tem da assembleia, ele é o chefe, ele tem autonomia superior. E o que acontece é que algumas coisas que ele chega a fazer tem que entender se existem interesses próprios ou se é para o bem do condomínio, No meu caso em especial, nós fizemos uma pauta específica e o presidente quis trocar a pauta, inverter a ordem da pauta, mas com motivos por ser oposição para prejudicar o processo eleitoral que teve naquele dia. E aí, gostaria de discutir com vocês aqui como vocês tratam isso, qual a importância disso, ouvir os senhores a respeito dessa situação. Eu acho que toda questão que envolve uma inversão de pauta, ela precisa ser analisada sempre pelo plenário de todos. E quem está pedindo a inversão de pauta tem que esclarecer os motivos pelos quais ela está pedindo, mesmo que seja o presidente. Tá? Se ele quer inverter uma pauta por uma questão política, uma questão de interesse pessoal, isso tem que ser também colocado para que todo mundo consiga definir a sua posição com relação a essa inversão de pauta. Tá? Eu costumo enfrentar muitas delas, algumas por questões políticas, outras até por questões de necessidade, como por exemplo, muitas vezes você tem aquela ordem de assembleia ordinária, que é prestação de contas, previsão orçamentária e eleição. Eu costumo sugerir inversão entre eleição e previsão orçamentária exatamente para saber se efetivamente aquele mesmo grupo, aquela previsão que está sendo feita é do grupo que está pedindo para continuar ou não, e esse tipo de coisa, porque tem a necessidade de uma inversão. E aí às vezes você aprova uma previsão orçamentária, elege outro grupo, não dá para fazer nada, então são coisas que a gente precisa analisar com muita calma e deixar o plenário decidir. É muito importante que o plenário, que as pessoas que estejam presentes, isso se elas resolverem descer para a Assembleia, que é um grande desafio hoje em dia, eles têm que ter muito claro as razões disso. Eu faço bem eu faço bem essa inversão, só esse parênteses, eu faço bem essa inversão também. Eu nunca coloquei a previsão orçamentária antes de uma eleição, porque, como você bem disse, eu não sei quem vai ser eleito. Então é importante até, de repente, uma pessoa nova eleita, ela pode, de repente, sugerir lá, falar assim, vamos continuar com a mesma previsão orçamentária e eu vou analisar e em 6 meses a gente volta a chamar, se for o caso, em 3 meses, volta a chamar. Mais esses parênteses aí em relação a isso, é super importante primeiro a eleição, depois a previsão orçamentária, porém a prestação de contas sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, eu concordo, eu acho que é essa posição mesmo, essa sequência. Bem colocado, que se tivesse inversão, colocar em votação do plenário, as pessoas que estão lá decidirem essa inversão, validar isso também, colocar em ata que o plenário aceitou. E também tem casos, como você falou, a previsão orçamentária como está feita. Eu, por exemplo, sou especialista em orçamento, eu tive o meu caso lá específico, que quando eu fui eleita pela primeira vez, eu pedi que esse orçamento ficasse, pedi ao presidente que esse orçamento ficasse para uma votação posterior, para que eu pudesse analisar esse orçamento. Então nós dividimos a Assembleia e pedimos essa realocação desse item para uma outra pauta. Exatamente porque a intenção era, como nós, síndicos 5 estrelas, fizemos o curso, aí falamos em plano diretor e visão mais a longo prazo, analisar mais a fundo esse orçamento. Então eu acho que está correto o orçamento ser depois, quem está eleito tem que ter essa condição de analisar esse orçamento de uma forma eficaz, um planejamento, vai ficar aí para 12 meses, se de repente esse orçamento não estiver de acordo com a tua visão, você pode estar travando 1 ano de trabalho aí. E deixar bem claro também que a gente pode fazer revisões desse orçamento numa outra assembleia, É possível você aprovar naquele momento e de repente você fazer uma revisão posterior e adequar esse orçamento aí.
Então, Nívia, pegando o gancho nisso, eu queria só deixar uma coisa muito clara também, que às vezes as pessoas confundem que é a questão que a inversão de pauta é o único item que não está no edital que pode ser eventualmente votado numa assembleia. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, vamos votar se a pessoa pode levar visitante na piscina. Se isso não estava previsto no edital, não pode ser votado. Chega nos assuntos gerais, não pode ser votado. Assuntos gerais é debate, é bate-papo. A única coisa que pode acontecer, por exemplo, em assuntos gerais é o presidente, o síndico, quem está conduzindo a assembleia, perguntar, olha, vocês desejam discutir esse assunto numa assembleia futura? Então aí faz uma votação simbólica, que é simplesmente para ver o que está acontecendo, qual que é o desejo do pessoal, e coloca em pauta numa próxima assembleia. Só um item que a gente tem que prestar muita atenção. E essa questão que você bem colocou aí também de assuntos gerais, né? Eu tenho muito esse problema também. Já tive casos, eu estou fazendo um levantamento das atas lá do condomínio que eu atuo, e tem assuntos que a pessoa fala, mas foi deliberado em assembleia, mas é um assunto tratado em assuntos gerais. Então, deixar bem clara a questão da convocação bem feita. Você tem que fazer a convocação com todos os itens que vão ser discutidos, e o assunto gerais, bem colocado pelo Mauro, já diz, né? É para um comentário, é para tirar uma dúvida, mas não para deliberar. Nada pode ser deliberado dentro de assuntos gerais. E mesmo que tenha sido deliberado, é inválido. Né? Aquilo não tem o poder de uma decisão. Por quê? Porque as pessoas que foram convocadas não sabiam daquele tema. Né? Então, às vezes, a pessoa fala, não, mas é um assuntinho bobo, vamos tratar aqui, vamos resolver aqui. Não pode. O Nilvio, a Assembleia é um tema complexo, né? E a gente tem que começar seguindo a convenção. As pessoas às vezes esquecem que vamos fazer uma assembleia, faz ali, faz a pauta. A gente tem que começar se dirigindo à convenção, porque o artigo 1333, 1334 ali, começa no 32 até o 34 do Código Civil, fala sobre a convenção. Então foi criada uma convenção e no próprio Código Civil diz que nessa convenção tem que conter o método de administração. Nessa parte da administração, isso, como vai ser administrado o condomínio, está ali dentro assembleias. Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária, o que cada uma tem que conter, o que tem que ser obrigatório, né, que na Assembleia Geral Ordinária é obrigatória a prestação de contas, a eleição, se for o caso, a previsão orçamentária, apesar que a eleição não necessariamente ela é feita numa Assembleia Ordinária, dependendo da situação de cada caso. Mas se faz uma convocação, e é importante para nós que somos síndicos, né, e para quem está nos assistindo aí, que sentar com o conselho, porque o conselho mora no condomínio, sabe um pouco também das demandas que tem, para não criar esse caso dos assuntos gerais. Eu, particularmente, e assisto vários vídeos aí, vejo as pessoas, eu sou teoricamente contra os assuntos gerais, porque o assunto geral ele alonga a assembleia, não se delibera nada, fica um bate-papo. É muito mais, em vez dos assuntos gerais, que a gente possa fazer uma reunião, uma pré-assembleia, né? De repente uma reunião informal. Hoje está em moda, né? A gente fazer a reunião online, você dá a oportunidade para o máximo de pessoas participarem para decidir ou para conversar, discutir coisas que você de repente pode resolver no dia a dia sem necessariamente ter uma assembleia e que você consiga filtrar aquilo que realmente possa estar na pauta. Às vezes eu tenho um condomínio que foi votado lá em uma assembleia qualquer, na época que eu não era síndico, que pode levar duas pessoas, dois convidados para a piscina. O Mauro citou o item da piscina. A convenção proíbe isso. Isso não foi deliberado na pauta. Primeiro que para ser deliberado na pauta, esse condomínio não tem regulamento interno apartado da convenção. Então você só tem a convenção. Para você alterar aquilo, 2/3 do quórum qualificado. Então, é o que está na convenção lá, que você precisa de 2/3 para fazer a alteração da convenção. Então, o que acontece aí nesse sentido? Você tem um problema que está ocorrendo, que virou costume do condomínio, o condomínio já existe há 6 anos, já criou essa situação, você chegar lá simplesmente e falar assim, a convenção proíbe, não vai entrar mais convidados na piscina, aí o que a gente está tentando provocar?
criar um regulamento interno, né? Vamos criar uma comissão dos moradores, vamos criar um regulamento interno, e aí sim, isso a gente coloca na pauta da Assembleia, para que a gente vai criar um regulamento interno, para que as pessoas saibam, para que se delibere, e tirar um pouco essa coisa dos assuntos gerais. Os assuntos gerais torna a Assembleia enfadonha, né, terra de ninguém, as pessoas trazem os seus problemas particulares para se discutir ali. Mas aí tem que ter a intervenção do presidente, né? A gente falou do presidente, o presidente tem que estar preparado, atuante para poder evitar esse tipo de coisa também. Mas né? as pessoas estão preparadas para ser presidente na Assembleia? Não. Também não. Mas por isso que a gente coloca, né, no começo da reunião, por favor, candidatos às pessoas que estão preparadas, tal. Porque realmente às vezes chega o presidente lá, ele está lá apenas estou fazendo o papel dele, né? E aí entra uma outra questão, né, outro problema que a gente sofre bastante é a baixa adesão nas assembleias, né? Que nem a gente fala, de eleger um presidente. É muito difícil você trazer as pessoas para uma assembleia, né? Falando estatisticamente, aí, pelo menos comigo, é uns 10% dos moradores do prédio que comparecem à Assembleia. Aí começa toda aquela questão. Aí muita gente não vai à Assembleia deliberar, né, manifestar seu voto em relação a determinada questão, só que na hora que ela recebe lá, por exemplo, uma aprovação de pintura da fachada, aí o cara recebe boleto e fica em choque, porque é absurdo, quem autorizou isso? Poxa, foi convocado, houve uma assembleia, a pessoa não compareceu para manifestar, para debater, para discutir, para entender de fato o que aconteceu, né? Então, a gente começa já da dificuldade de eleger um presidente. Na maioria das vezes a pessoa levanta a mão só para pôr o nome e assinar a ata no final. Ninguém está, na verdade, preparado para presidir uma assembleia. São poucos condomínios que você conhece alguém lá. Então o que a gente pode fazer? Já trabalhar, pegar um conselheiro, já trabalhar alguém que tem um pouco mais de preparo. Vai ter assembleia, você pode colaborar com a gente, né? Então a gente enfrenta também essa questão de baixa adesão nas assembleias e muito problema em detrimento ao que é aprovado lá. Eu vejo que, por exemplo, essa questão da baixa adesão, ela, entre aspas, se melhorou um pouco com a questão das assembleias online, né, das assembleias virtuais. Né? Acho que as híbridas. As híbridas e tudo mais. Só que começou a gerar um outro problema, que era a assembleia durando 48 horas, aquele processo como um todo. Então hoje eu vejo que, por exemplo, uma situação da gente conseguir trazer o quórum para a assembleia e ao mesmo tempo fazer ela presencial, virtual, entre aspas, né? Porque seria uma assembleia pelo Zoom com uma votação apenas pela plataforma e sem aquele processo de bate-papo, de chat, de tudo mais que acontece fora dos horários, porque isso tem gerado muito debate também nos condomínios. Eu acho que a gente começou com esse processo da pandemia, a gente conseguiu trazer uma assembleia virtual. Para mim ela tem umas vantagens que, tipo, como sendo síndico profissional, eu não preciso ficar me dirigindo, saindo do condomínio às 11 horas, às 10 horas, depois encarar o trânsito e tudo mais, chegar mais cansado em casa. E a segunda, que é uma coisa que eu sempre digo nas assembleias, que me livrou de vez, que é as cadeiradas, né, cara? Se alguém dá uma cadeirada se alguém vai me dar uma cadeirada na assembleia virtual, vai quebrar um monitor, não a minha cabeça. Mas eu tenho que confessar que eu tô com um pouco de saudade das assembleias presenciais também, viu? Eu tenho várias não, né? Algumas, 4 marcadas agora para novembro, tudo presencial. Eu falo assim que acho que depende muito da gente. Eu acho que a gente tem um papel importante. A gente teve no evento do Síndico 5 Estrelas, né? Agora, dia 23 de outubro. E o Ricardo comentou uma coisa, e o próprio Gabriel, dessa coisa da difusão do síndico profissional, do síndico qualificado, do Síndico 5 Estrelas. E eu trago isso aqui para dentro do nosso assunto da Assembleia. Eu acho que a gente tem uma função muito importante de tentar convencer as pessoas a participarem, né? Eu já gravei vídeo até falando sobre isso, que as pessoas têm que entender que é o patrimônio delas. Quando você não vai numa assembleia e alguém decide por você, né? É o seu patrimônio que está em jogo. Se aquilo que aqueles 10% decidiu ali na assembleia, se não for bom para o todo, pode denegrir o seu patrimônio. Vamos permitir que coloque placa de venda, que coloque placa de aluga-se ali na frente do prédio. Não estou dando um exemplo banal, mas você está
denegrindo a imagem do condomínio. Eu fui numa assembleia agora passada que o rapaz chamou a atenção e falou, pô, a gente tem uma placa de uma empresa que presta serviço no lado direito, uma placa de outra empresa do lado esquerdo e uma placa de vende-se na frente. Quem passa aqui na frente do prédio faz, esse prédio é uma zona. O prédio está em obras e tem gente querendo sair. Então ele vai, chamou atenção para isso. Então é importante que as pessoas saibam que participar da assembleia é deliberar sobre o patrimônio delas. E cabe a gente, como síndico, tentar tornar a assembleia cada vez mais rápida, com pautas objetivas, com coisas coerentes com o dia a dia do condomínio. O nosso tempo já está acabando, mas acho que antes de a Nívia fazer as considerações finais, uma coisa que eu acho importante frisar. Nós, como síndicos profissionais, corpo estranho no condomínio, então às vezes a assembleia presencial, né, nada substitui você estar lá, você está olhando, né, nos olhos das pessoas, né? Exatamente. Então, isso, infelizmente, a assembleia virtual tira um pouco, né? Eu prefiro, de verdade, fazer uma assembleia presencial, você olha para as pessoas e mesmo tá lá... com as cadeiradas. Mesmo com as cadeiradas, coloca o capacete e segue o jogo, né, Nívia? Eu acho que essa questão da assembleia híbrida resolve, né? Atende os dois públicos. Eu acho que esse modelo, para mim, tem funcionado, né? Se for bem elaborada. Bem elaborada, tem que ter, né, as pessoas responsáveis, a administradora comprar essa ideia, ter alguém ali pontualmente para estar atendendo o pessoal online, a gente lá no presencial. Então, assim, quem puder fazer a híbrida está atendendo os dois públicos e tem dado uma aderência maior. Bom, pessoal, vimos aí que assembleias é um tema que dá para render N programas, mas já estamos com o nosso tempo aí meio que estourado. Peço que vocês curtam os nossos vídeos, compartilhem com os amigos, com o maior número de pessoas possíveis. E também estamos agora, não se esqueçam, no canal do podcast também. Aguarde as novidades e nos vemos semana que vem.